Então, meus amados, o sistema religioso prega a primazia deste mundo. Como Demas amou o presente século no tempo dele, assim eles também amam o presente século deste momento agora. Amanhã será da mesma forma. Daqui a 50 anos também, se Jesus não voltar, daqui a 100 anos eles vão estar sempre amando o presente tempo. Ou o presente tempo. Estarão amando o presente tempo. E também o templo. E não a verdade de Deus. Criam impérios. Compram mansões, jatinhos. É uma grande fonte de lucro. Pregam, falam de caridade, falam do reino, falam que faz isso e aquilo, mas é uma grande fonte de lucro, cauterizando a mente dos incautos. Eu até ensino nos meus vídeos e falo que Deus, nosso Pai, não é servido por mão de homens como se precisasse de alguma coisa. Está escrito isso. Deus não é servido por mão de homens e Deus não habita em templo feito por mão de homens. Está escrito isso aí. Que Deus não habita em templos e que Deus não precisa. Que Deus não é servido por mão de homens. Então, meus queridos, o bom samaritano é o exemplo que não ia num templo, não estava num templo, mas era um filho de Deus. Da mesma forma, para concluir essa mensagem, eu digo para vocês da samaritana, ao qual Jesus teve um encontro tremendamente com aquela mulher lá no poço. Como eu disse, era um povo excluído, eles não tinham comunhão com os judeus, e tanto que ele chega e ela está ali para tirar água, está tirando água para ela, e ele pede água, e ela fala, quem é você para falar comigo? Você não pode nem falar comigo, porque o samaritano não fala com o judeu. Tinha rixa. E ele fala, se você soubesse com quem você estava falando. Ela estava falando com o Criador dos céus e da terra. E ela estava falando com o unigênito de Deus, o Filho de Deus, que é Deus. E ali começa aquela conversa. E novamente eu digo dentro desse texto e contexto que o sistema era para ser uma benção. O sistema deste mundo. O sistema religioso era para ser uma benção, mas na verdade virou maldição. Por isso que Jesus ensina lá em Apocalipse, o povo dele, sai do meio dela, povo meu, sai do meio da Babilônia e não seja participante dos seus pecados. Já falei no vídeo passado isso. E ele começa a ensinar e a revelar a vida dela. E no final ela fala assim, naquela conversa ali, quase no final da conversa, ela fala, olha Senhor, eu sei que um dia nós vamos ter o reconcílio com os judeus, nós vamos ter paz, vai vir o Messias, vai vir o Salvador, e nós vamos poder subir no templo, orar, e seremos todos salvos numa nação santa do Senhor. Ela acreditava nisso, ela acreditava nessa promessa, porque eles traziam o conhecimento também. Mas Jesus aí dá uma resposta para ela, mostrando que o sistema não mudaria. O sistema do mundo não. O sistema humano não. Os dogmas de ensino dos homens não. E Jesus disse para ela, você está falando que virá? O tempo é hoje e agora. Eu sou que falo contigo. Jesus dizendo a ela. Ela falou, mas Senhor, nós vamos subir para o templo, nós vamos lá adorar ao Deus, e lá nós seremos felizes. E o que Jesus disse? Eis que o tempo é hoje e agora. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que importa é que Deus seja adorado em espírito, porque Deus é espírito. Mais uma vez nós vemos que a tese de que você tem que estar num templo para ser salvo é mentira. Você tem que estar registrado, tem que ter um CNPJ. Isso é tudo coisa do ser humano. É tudo coisa do ser deste mundo do que vai se levantar, que é o anticristo. É do governo político, que quer ter o controle das massas, do número de cada um que existe. Essa é a verdade. Então, um templo, seja qual for, não te faz salvo. O que te faz salvo é obedecer a mensagem das Escrituras, obedecer as doutrinas e ensinos do Senhor Jesus, cumpri-las, e então você será salvo. Além de você obedecer todas as leis e cumprir, é claro que você vai viver como um cristão, e daí na verdade, a verdade de Cristo, ela traz o confronto a você e a mim. Ele nos ensina que eu sempre estou repetindo as mesmas falas, mas é necessário que eu fale. Enquanto que se prega um evangelho de triunfalismo humano, carnal,
Jesus prega ao contrário. Ele diz, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser presos por causa do meu nome. É isso que Jesus diz. Agora, o evangelho do sistema meia da besta, do sistema caído dos homens, dos dogmas dos homens, prega o quê? Que é só vitória e bênção, só cura e se tiver alguma coisa acontecendo ao contrário, então você está perdido. Então você não tem Deus. Então você não é crente. Então você não é pastor. Então você não é obreiro. Então você não é sacerdote.